Olá a todos, aqui quem está falando é o professor Tiago Oliveira. Eu sou professor de filosofia no Departamento de Filosofia do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, uma instituição federal, e estou junto com vários outros professores competentíssimos para tratar de filosofia da ciência nesse curso de extensão da Unifap. A minha área, né, mestrado, doutorado e pós-doutorado é em filosofia da ciência. Eu tenho algumas pesquisas tanto em epistemologia da ciência quanto em metafísica da ciência, tendo a minha tese sendo defendida em torno do realismo científico. Eu convido vocês a acompanhar 4 aulas, então, comigo, e claro, acompanhar as outras aulas posteriormente, sobre esse tema que é tão interessante e que está tão importante, né, nos dias de hoje. Então, o conteúdo dessas 4 aulas que eu estarei ministrando serão esses que vocês estão vendo. O primeiro seria o problema da demarcação, que vai ser a nossa primeira aula. A segunda aula é sobre o problema da indução, é um problema especificamente importante para a filosofia da ciência. A terceira é sobre explicação, causalidade e leis científicas. E a última dessas 4 é o debate em torno do realismo e do antirrealismo científico. Tá bom? Vamos começar então com a primeira aula e esse problema da demarcação. E claro, eu não quero simplesmente ficar no problema da demarcação, eu gostaria também de mostrar problemas em que nós acabamos nos envolvendo ao tentar demarcar o que é ciência em comparação ao que não é ciência, tá bom? Para começo de conversa, o que seria o problema da demarcação? Geralmente a gente tem na filosofia eu não pressuponho que ninguém aqui, né, que está fazendo esse curso tenha feito filosofia anteriormente, tenha algum tipo de bagagem filosófica. Então, para esse curso eu estou pensando um formato muito mais geral, muito mais introdutório e básico, né, segundo o qual qualquer pessoa minimamente interessada será capaz de seguir, né, de acompanhar. Tá? Muito bem. Em que consiste o problema da demarcação? É um problema central na filosofia da ciência, que é definir o que é ciência e assim traçar uma linha, né, que nos permita dizer, traçar um conjunto que nos permita dizer aqui, dentro desse conjunto, dentro dessas condições, nós temos o que é ciência, fora dessas condições é qualquer outra coisa, mas não é ciência. Tá? Então, no fundo, o problema todo, como em quase toda a filosofia, é em definir o que é. Na filosofia, vocês sabem, alguns de vocês devem saber muito bem, ela começa com várias tentativas de definição, ela começa com várias questões do tipo o que é a justiça, o que é a verdade, o que é o bem, o que é o conhecimento. E dentro dessas perguntas, o que é, cabe perguntar o que é ciência. E uma vez que ciência acaba sendo para nós um tema de suma importância, dada a relevância que ela tem tanto na vida prática, quanto também na política, quanto também na, na, na medicina, nos tratamentos, é muito importante definir a partir de uma concepção rigorosa o que é e o que não é ciência. O problema da demarcação ele é extremamente importante porque a ciência tem uma importância, né? A ciência tem uma relevância social, econômica e política. Isso significa então que um tratamento médico que não seja considerado científico ou de acordo com padrões científicos, ele seria um dinheiro jogado fora e ele seria até perigoso em algumas circunstâncias, caso medidas e um método que comprove, que dê algum tipo de confirmação àquele remédio ou àquele tratamento não seja rigoroso o suficiente para ser chamado de científico ou de acordo com os padrões científicos. Então, se a gente pensar que um sistema de saúde pode pagar remédios que são de origem duvidosa, por exemplo, da homeopatia, isso se torna patente, né? A importância de se definir o que é científico e o que não é científico.
tá? Nos tribunais, que testemunhos serão ouvidos, que testemunhos serão considerados, que tipo de especialistas serão chamados. Será que a gente chamaria um astrólogo para dizer qual é o signo e as características, né, e o mapa astral de uma pessoa para poder definir se essa pessoa é culpada ou inocente? Ou a gente se fiaria em outros procedimentos que são mais metódicos, rigorosos ou mais científicos, por assim dizer? Então, essas questões relativas à demarcação entre o que é e o que não é ciência, essa definição, quais são as condições necessárias e suficientes para que algo seja ciência, né, para que uma prática seja científica, para que os termos associados a essa prática, como as hipóteses, as teorias, os valores associados a essas práticas sejam considerados valores científicos, hipóteses científicas, teorias científicas. Então, essa questão é que abrange o problema da demarcação. Demarcar, portanto, é dizer o que é ciência e dar um critério que nos permita separar o que é ciência daquilo que não é, certo? Muito bem. Na história da filosofia da ciência, né, mais recente, ou talvez não nem tão recente, mas a partir do século XX, nós temos sim a apresentação de alguns critérios de demarcação, alguns critérios segundo os quais seria possível decidir se uma determinada prática seria científica ou não, se um determinado conteúdo seria científico ou não. E a gente vai falar de alguns aqui. Tá? O primeiro e o segundo que estão sendo apresentados aí, o critério da verificabilidade e o critério da falseabilidade, embora discordem entre si, são uma tentativa de dizer que há um único método científico e um único método a partir do qual é possível julgar se uma prática é científica ou não, se um conteúdo é científico ou não. Tá? Os critérios que, a partir do 3 aqui, o 3 e o 4, são critérios pluralistas, né, em relação ao que é ciência. Eles apresentam uma possibilidade de várias coisas serem ciência sem serem muito similares. Tá? Que é o critério historicista do Thomas Kuhn, especialmente, que a gente vai estudar aqui, e o critério do progresso do conhecimento, do avanço do conhecimento, principalmente por Lakatos, tá? Que vão ser vistos. A verificabilidade aqui, o exemplo típico do princípio da demarcação da verificabilidade é oferecido pelos positivistas lógicos, tá? Que são os iniciadores assim, da filosofia da ciência contemporânea. O princípio 2 aqui da falseabilidade ele foi proposto por um dos grandes filósofos da ciência de todos os tempos, que é Karl Popper, e questionado pelos historicistas e complementado pelos que afirmam que é possível apresentar um critério em torno do progresso para poder definir o que é ciência e o que não é ciência. Muito bem? Vamos para o primeiro critério. O critério da verificabilidade. Muito bem. A corrente da filosofia da ciência que defendeu a verificabilidade como critério de demarcação foi chamada de positivismo lógico, e ela foi então um grupo de pensadores que começou em Viena, reunindo-se um grupo de estudo, de pesquisa, de debate, um clube de debates chamado Círculo de Viena, na década de 1920, influenciados por outros filósofos como Wittgenstein, Russell e Frege, pela virada lógica proposta por esses autores, virada linguística proposta por esses autores. Tá? Então, influenciado por Wittgenstein, Russell e Frege, esse grupo, né, de pensadores da ciência, de filósofos que queriam debater e que queriam que a filosofia fosse um debate mais rigoroso, né, entendesse qual é o escopo correto da filosofia, tentou diferenciar a ciência da metafísica. Então, considerando que a ciência seria conhecimento empírico, conhecimento de fatos, enquanto a filosofia só nos serviria como garantidora de um método. Ela não teria uma função de dar conhecimentos relevantes sobre a realidade, sobre o mundo. Conhecimento sobre o mundo, para o positivista lógico,
é um conhecimento empírico, é um conhecimento derivado da observação e confirmado pela observação, certo? Então, ao tentar a preocupação desse grupo era diferenciar aquilo que é reflexão filosófica, metafísica e que não tinha qualquer embasamento nessa realidade experimental que é própria da ciência, das proposições da ciência, né? Então, a proposta desse grupo foi tomar um critério que o Wittgenstein apresenta mesmo em visita ao ciclo de Viena, né? Ele conhece, ele é convidado e ele enuncia, né, nesse texto sobre nesse texto que está citado no finalzinho aí desse slide, o sentido de uma proposição é o método de sua verificação. Se alguém for bastante atento com relação a essa pequena citação, vai notar que ela não é uma citação definindo o que é ciência e diferenciando ciência de outras coisas. Ela é um critério de sentido das proposições. Então, o que são proposições para começo de conversa? Talvez você não conheça, ou quem está aí não saiba o que é uma proposição. Uma proposição é um enunciado que tem valor de verdade. E isso significa que ele é ou verdadeiro ou falso. E, claro, uma proposição que tenha sentido para os positivistas lógicos precisa ser ou verdadeira ou falsa. Uma proposição que não é nem verdadeira nem falsa, ela é carente de sentido, ela é um nonsense, ela é sem sentido. Então esse critério, para quem observou, ele é um critério muito mais de sentido do que propriamente um critério que diferencia a filosofia de outras, a ciência e a filosofia, por exemplo, ou a ciência e a religião, ou a ciência e outra coisa. Acontece que os positivistas lógicos, e eles têm esse nome curioso, tá? Eles têm esse nome de positivismo lógico, eles assumem essa postura, porque eles concordam em parte com aquele programa positivista do Comte, né, de eliminar a metafísica e de progredir a ciência a partir então da eliminação da metafísica, eliminação da religião. Eles têm essa ideia então de continuidade assim com Comte, mas não são exatamente o positivismo de Comte, porque essa corrente filosófica, ela nasce depois de um grande avanço que a lógica recebeu desses três nomes que estão aqui citados, Wittgenstein, Frege e Russell. Esses três autores, eles foram responsáveis por uma virada analítica na filosofia, eles foram responsáveis por nos dar uma lógica, por construir uma lógica clássica, né, em oposição à lógica tradicional do Aristóteles. E com essa lógica foi possível dar vários avanços, não só na lógica, mas na computação e na matemática, certo? Então, sim, esses autores acabaram dando uma contribuição enorme para o campo do estudo da lógica, e os positivistas lógicos adotaram, né, os critérios e as ideias, né, de que a lógica se ocupa da forma, se ocupa de verdades que não dependem da realidade, ou de princípios que nós assumimos como tais e a partir dos quais nós podemos deduzir várias outras questões ou várias as provas, os teoremas da lógica proposicional, da lógica dos quantificadores também, da lógica clássica. Tá? Muito bem. Com essa ideia é possível, por exemplo, você dividir uma proposição, um enunciado, naquelas suas partes constituintes. Então, se o enunciado ele for composto de vários enunciados, né, vamos ser abstrato aqui, tá? O professor Tiago está sentado e essa câmera está ligada. Isso é um composto de duas proposições mais simples, que é o professor Tiago está sentado, a câmera está ligada. Essa conjunção dessas duas proposições forma essa proposição mais complexa. Então, para poder entender o sentido dessa proposição, eu preciso decompor nas partes menores. E eu sei que uma proposição que é conjugada com a partícula
e Tiago está sentado e a câmera está ligada, ela é verdadeira quando ambas as coisas, as partes constituintes, são verdadeiras. Então, ambos os enunciados são verdadeiros. E eles são verdadeiros como? E aí que, aí que entra o positivismo lógico. Um enunciado ele é verdadeiro quando ele é confirmado por um estado de coisas, por um fato definitivo que confirme, e ele é refutado, ou seja, ele é falso, o enunciado é falso, se houver um fato que o fato definitivo que discorde daquilo que o enunciado diz, do conteúdo do enunciado, da proposição. Então vocês veem aí um texto do Maurice Schlick, um dos membros mais proeminentes do Círculo de Viena, um texto chamado The Turning Point in Philosophy, e que é apresentado, ele é de 1930, mas é apresentado também nesse livro do Ayer, de 1959, Logical Positivism. E então eu tirei essa citação desse livro do Ayer, tá? E a tradução é minha. Então se ela estiver muito ruim, a culpa é minha, tá? Onde houver um problema significativo, alguém pode, em teoria, sempre dar o caminho que leva à sua solução. Para isso, torna-se evidente que dar esse caminho coincide com a indicação de seu significado. A prática que se segue desse caminho pode, é claro, ser dificultada por circunstâncias factuais, por capacidades humanas, deficientes, por exemplo. O ato de verificação no qual o caminho de uma solução finalmente termina é sempre do mesmo tipo. É a ocorrência de um fato definitivo que é confirmada pela observação por meio da experiência imediata. Dessa maneira, a verdade ou a falsidade de cada proposição, do dia a dia ou da ciência, é determinada. Não há, assim, outro teste ou corroboração de verdades, exceto através da observação e da ciência empírica. Não há, em acréscimo a isso, domínio de verdades filosóficas. Filosofia não é um sistema de proposições, não é uma ciência. Encerra aí a citação. Muito bem. Então, para quem conseguiu acompanhar a leitura e entendeu, acredito que o texto é bem simples, esse texto pelo menos é bem simples, o Schlick está propondo que a filosofia não é uma ciência. Por quê? Porque não teria um conjunto de enunciados que possa ser verificado e confirmado a partir de um ato de verificação, certo? E a ciência sim. Então esse seria o primeiro critério de demarcação, historicamente falando, seria proposto agora pelos membros do Ciclo de Viena, pelos positivistas lógicos. E esse primeiro momento, a tentativa é separar a filosofia de um lado, ciência de outro. E com o critério da verificabilidade, você seria capaz de identificar as proposições são científicas. Vocês também são capazes, podem notar, quando Schlick diz que isso serve tanto para a ciência quanto para proposições do dia a dia, é que aqui está sendo visto como um contínuo, o conhecimento como um contínuo. Não importa se é um conhecimento complexo, como é o científico, ou se é um conhecimento do dia a dia, como é o conhecimento do senso comum. O que importa é que ele seja verificado por um ato, né, de observação, de verificação, ele seja confirmado. E se não for confirmado, e se as previsões feitas, ou se as descrições que são ali colocadas nesses enunciados são incorretas, são incapazes de concordar com os fatos, então essa proposição ela continua tendo sentido, porque ela uma proposição falsa tem sentido, mas ela não seria ciência, não seria também conhecimento. Então, a ideia aqui é de que o princípio da verificabilidade ele é capaz de nos dar um critério do que é, do que não é conhecimento, e ciência como um caso de sucesso, de conhecimento de sucesso, né? Um caso paradigmático de conhecimento, ele também é verificável, as proposições são verificáveis. Em outras palavras, por por que verificabilidade e não verificado? Que uma proposição seja verificada. É porque uma proposição falsa, ela tendo passado por um processo de verificação e sendo refutada por essa verificação, por esse processo,
continua tendo sentido. Agora, proposições, segundo os positivistas lógicos, proposições metafísicas, proposições acerca de Deus, da alma, né, do mundo nos seus aspectos mais gerais e universais. E aqui o exemplo paradigmático também do que eles estão querendo fazer é o Heidegger dizendo, um filósofo do século XX também, alemão, que diz que o nada nadifica. Essa proposição nada nadifica, ela não ela até parece seguir alguns princípios gramaticais, né, de ter um sujeito e um objeto, ou, né, um sujeito da ação e a ação, o verbo, né? E, no entanto, o que significa isso, que o nada nadifica? Como é que eu verifico uma proposição como essa? Como é que eu confiro se uma proposição como essa é verdadeira ou falsa? Esse é o problema da metafísica segundo os positivistas lógicos. É que metafísica, e nesse caso, a própria filosofia como um todo, as proposições morais, né, do que se deve fazer, o que não se deve fazer. Como é que se verifica o que se deve e não se deve fazer? Como é que se verifica proposições normativas? É bastante complicado. Então, muitos autores desse movimento vão defender que as proposições filosóficas, aí, que as questões, né, as propostas filosóficas, elas não são passíveis de verificação e, portanto, não são científicas. Né? Nesse sentido, não possuem sentido, né? Dentro do critério rigoroso proposto pelos positivistas lógicos. O que o princípio da verificabilidade dá a entender é que a ciência não pode ser desvencilhada de uma instância experimental observacional, certo? Então, sem observações, sem experimentos, não há ciência. Essa é a ideia proposta pelos positivistas lógicos. A gente poderia até mesmo tentar entender o método científico a partir dessas ideias de verificação, é, julgando aqui, tá? Aqui não, esse esquema fui eu que criei, mais para propósitos didáticos, certo? Alguns autores vão diferenciar o contexto da descoberta do contexto da justificação. Hans Reichenbach vai fazer isso, também ligado ao movimento do positivismo lógico. Tá? A ideia de que o contexto da descoberta é um contexto um pouco menos rigoroso do ponto de vista lógico, mas é o contexto da justificação, é o contexto como é que uma hipótese se mostra seu valor empiricamente. Mas se a gente adotar a ideia do verificacionismo, nós podemos sugerir que o método científico começa com a observação de fatos, de fenômenos, e por indução, a partir de várias observações feitas, por indução, o cientista cria uma hipótese que explique todas aquelas observações feitas a partir de um problema, claro, né? Então, o cientista tem um problema em mente e observa, né, a natureza segundo nessa visão mais ingênua, tá, do método indutivo. Por indução, a partir de várias observações, é capaz de elaborar uma hipótese explicativa de tudo aquilo que foi observado, aquilo que era importante para o problema em questão. E uma vez criada uma hipótese, essa hipótese seria julgada a partir da experimentação. Ou seja, a hipótese tem algumas consequências lógicas, né? Tem algumas previsões que ela faz, além das explicações que ela dá para aqueles vários fenômenos que foram observados anteriormente, ela também prevê novos fenômenos e à medida que várias observações vão confirmando as previsões feitas por aquela hipótese, isso vai dando algum suporte indutivo também, porque é baseado na experiência. E a gente vai falar um pouco sobre o problema da indução na próxima aula, eu prometo. Tá? Mas a partir então da confirmação que subsequentemente vai acontecendo de uma hipótese que foi criada, é possível enunciar uma lei geral, supor que aquilo é um caso geral da realidade, um caso da natureza, né?
que aquilo corresponde a uma lei da natureza, aquela hipótese, e aí essa lei da natureza ganha força entre os vários adeptos da ciência porque ela foi confirmada empiricamente. Então, nenhuma hipótese chega a ser uma lei sem muitas confirmações, sem ganhar esse apoio indutivo. Nessa visão, então, do indutivista da ciência, né, da verificabilidade, você tem, claro, esses dois contextos, mas mesmo no contexto da descoberta, não, a indução serviria tanto na descoberta quanto na justificação, e a verificabilidade que seria o critério que demarca o que é científico do que não é científico, porque afinal de contas, se algo não é verificável, você não pode observar, induzir a partir das observações, criando uma hipótese mais geral, e você não poderia também testar essa hipótese com as suas consequências lógicas, ver se essas consequências lógicas ocorrem na natureza, e muito menos anunciar uma lei geral a partir daí. Quer dizer, quem pretende anunciar algo geral, algo a respeito da realidade, sem qualquer base empírica, base experimental, está fazendo filosofia e isso não é ciência para os positivistas lógicos. Não sei para vocês, não sei o que vocês acham a respeito disso. Então, só para deixar mais claro aqui uma questão, um outro autor também ligado ao movimento do positivismo é o Karl Hempel. Tá? O Karl Hempel ele escreveu um texto. Eu vou citar mais vezes esse autor nessas aulas. Mas esse, de 1966 ele escreveu um livro chamado Filosofia da Ciência Natural, das Ciências Naturais. E nesse texto ele defende essa divisão do contexto da descoberta e do contexto da justificação e vai dizer que somente no sentido da justificação é que o método científico é indutivo. Tá? Então, para ele, as hipóteses podem ser livremente testadas e não há uma lógica da criação de hipóteses, não há uma lógica da descoberta, só uma lógica da confirmação a partir. Então, uma vez feita a hipótese, que ela não deve ser julgada a partir do modo como ela foi criada, ela deve ser julgada a partir do modo como ela se comporta quando vai ser testada, ou seja, no contexto da justificação. Tá? O que seria então? Você teria uma hipótese, por exemplo, de que a água ferve a 100 graus Celsius. Essa é uma hipótese. E essa hipótese tem várias consequências, né? Por exemplo, por exemplo, no nível do mar, se você tiver água destilada, ela vai entrar em ebulição aproximadamente em 100 graus Celsius. Tá? E outras consequências a partir daí, né? Que entrar em ebulição significa várias coisas, e aí você tem várias consequências dessas hipóteses aí. A questão é, à medida que várias dessas consequências vão ocorrendo empiricamente, isso vai dando suporte indutivo, vai dando apoio para aquela hipótese. Aquela hipótese vai sendo considerada cada vez mais confirmada, cada vez mais corroborada, e ela passa a ter valor de lei a partir do momento em que não há exceções nessas consequências lógicas que são verificadas, e você tem aí nesse momento, na justificação, você prova que a hipótese é boa, ou pelo menos você tem bons indícios de que a hipótese tem seu valor. Não é porque ela foi inventada por uma pessoa famosa, não é porque ela foi as fontes, né, dessa pessoa, do cientista. Não importa muito de que modo o cientista chegou, mas importa muito de que modo aquela hipótese se comporta, como ela prova seu valor empiricamente. Então, só para poder dizer que não é verdade que todos os positivistas lógicos acham que o método é indutivo desde a observação, e da observação vão gerando hipóteses. Pode ser que o caminho para a formulação de uma hipótese seja um pouco mais diverso, em que entre, por exemplo, a criatividade do cientista, né? Entre a inventividade, entre um insight, e que não é passível de explicação lógica. Tá? Bom, enquanto critério de demarcação, tem alguns problemas no verificacionismo, alguns problemas que já foram notados muito cedo.
Logo ainda na primeira metade do século XX, pareceu a alguns autores que o critério do sentido, né, o sentido de uma proposição é o método de sua verificação. Esse critério parece não se aplicar a si mesmo. O que o positivismo lógico é? É uma ciência? Então, as proposições do positivismo lógico podem ser confirmadas empiricamente? Ou ela é uma verdade analítica? Tá, vamos aqui por parte. Segundo os positivistas, há dois tipos de verdades, as analíticas e as sintéticas. As analíticas são verdades em função da forma lógica, em função do próprio significado das palavras. Então, a frase todo solteiro é não casado é uma frase verdadeira em virtude do significado das palavras. Então eu não preciso estar me referindo a nada na realidade. Estou simplesmente falando o que o próprio conceito me permite falar. A frase chove ou não chove agora, nesse exato momento aqui na minha sala, ela é sempre verdadeira, porque se não está chovendo, ela é verdadeira, e se está chovendo, ela é verdadeira, e não há outra opção além dessas duas. Então, esse tipo de verdade é uma verdade analítica. É o que nós chamamos de verdade analítica, porque o próprio significado, a própria forma lógica nos permite afirmar a verdade delas. Essas verdades, por exemplo, não dependem de nada da realidade. A verdade de que eu sou ou não sou feliz, que hoje é ou não é domingo, elas são verdades independentes de qualquer situação. Muito bem. Será que o positivismo lógico é uma verdade analítica? Ou é um conjunto de enunciados analíticos, cuja verdade pode ser constatada simplesmente pelo significado das palavras, pelo modo como a forma lógica como elas são enunciadas? Ou o positivismo lógico é uma afirmação sobre o mundo e, nesse caso, ela precisaria de ser verificável? Bom, nós podemos dizer que o critério não é analítico. De que forma nós podemos igualar que o sentido de uma verificação, o sentido de uma proposição é o método de sua verificação? De que modo eu posso transformar esse enunciado num enunciado analítico? Isso fica um mistério, não é possível. Por outro lado, não é feita uma afirmação aqui sobre o mundo ou sobre a realidade que nos permita falar de uma verdade sintética, que possa ser confirmada empiricamente. Então nós temos esse primeiro problema que é o do critério. Parece que o positivismo lógico entra em contradição. Ao tentar afastar a filosofia, ao tentar afastar a metafísica, estão enunciando um princípio metafísico, estão enunciando um princípio normativo que não pode ser verificado. 2. Segundo problema aqui, a ciência também lida, e vários termos da ciência se referem a objetos que, se existirem, são inacessíveis a uma observação empírica sem qualquer ajuda de aparelhos e tecnologia sofisticada. Então, basta pensar em átomos, elétrons, forças, tá? Basta pensar em prótons, em nêutrons, basta pensar em ondas. Tem vários termos que a linguagem científica se utiliza que não parecem se referir a algo que que está passível de ser verificado. O que a gente faz com esses termos? Essa é uma pergunta que eu acho que cabe muito bem ser feita ao positivista lógico. Vários dos termos da ciência são, de fato, referentes a algo que não pode ser verificado. E há algumas teorias científicas que também não podem ser confirmadas positivamente. Elas não podem ser definitivamente ditas de que essa teoria está confirmada. O Big Bang é uma teoria é uma teoria sobre a origem do mundo, mas como provar que ela é verdadeira? Que tipo de verificação é possível fazer que definitivamente vai dizer que ela está confirmada? A mesma coisa a teoria da evolução. Né? Nós temos aqui um processo que é histórico e que é irreversível muitas vezes. Vários animais deixaram de existir em algum momento e que nós não temos como provar isso. Nós temos indícios, e claro, mas não uma confirmação positiva.
Vários desses processos descritos por uma teoria, como a da evolução ou como do Big Bang, não são processos verificáveis ou processos observáveis. Há um outro problema que eu não enunciei aqui, mas que parece também muito claro, é que ao tratar de verificabilidade é preciso também supor que não há nenhuma teoria impregnada nas observações, o que não parece também ser o caso. Tá? Alguns autores que nós vamos estudar, principalmente da linha historicista da filosofia da ciência, eles vão tentar refutar o positivismo lógico, mostrando que a observação também está cheia, carregada, impregnada de teoria. Então, se você olhar por um microscópio, você está assumindo, junto com aquela observação feita, se é que aquilo conta como observação, você está assumindo um conjunto de teses que são teóricos. Por exemplo, sobre a propagação da luz, né, sobre o funcionamento das lentes, sobre o funcionamento daquela tecnologia utilizada. E sem você supor que isso é o caso, você não tem qualquer observação passível de ser feita. Né? Há uma resposta, o Hempel tenta uma resposta, do qual nós já falamos, ele tenta uma resposta dizendo que é preciso haver princípios de transposição entre o inobservável e o observável. Então, quando você fala de elétrons, você está resumindo um conjunto vasto de vários enunciados que podem ser esses sim ser verificados, né, de uma teoria dessas. Quando se fala que um elétron saltou de um orbital para outro orbital, e esse salto ele é feito a partir de, de uma liberação de uma quantidade fixa de energia. Então, você fala que o elétron saltou, na verdade você está querendo dizer que foi liberada aquela energia, aquele pacote de energia, aquele quanta, né, de energia. E a mesma coisa se o elétron passou para uma camada mais externa ou mais interna. E aí vai. No caso, seria liberação. Né? Se ele passa para uma camada mais interna, é liberada energia. Se ele passa para uma externa, é absorvida. A ideia seria então que, segundo Hempel, que há princípios de transposição, que esses termos, na verdade, são abreviações para procedimentos de mensuração, de instrumentação. Tá? Então, no lugar de falar de elétrons, você pode falar de carga negativa, você pode falar de espectro numa câmara de vapor, você pode falar de quantidade de energia e não necessariamente de um objeto que é invisível ao olho nu e que está lá. Você não precisa se comprometer com isso. Isso é um comprometimento metafísico. A gente vai ver isso na quarta aula, tá? Sobre o realismo científico, o debate é justamente sobre esses termos inobserváveis. E há um terceiro problema que vai ser o problema da nossa próxima aula, então eu não vou me dedicar muito aqui, que é o problema da indução. Ao contrário da dedução, e não se preocupa se você não entender muito bem do que se trata aqui, porque a gente vai voltar nesse tema na próxima aula, ok? Mas basicamente temos a dedução e a indução como argumentos diferentes, diversos na sua forma, no seu modo de proceder. A dedução é um tipo de argumento em que a verdade das premissas impõe a verdade da conclusão. Quer dizer que as premissas, se verdadeiras, fazem a conclusão ser verdadeira. E a indução, ela é então, exemplos de dedução, tá? São fórmulas matemáticas, equações, provas, teoremas da lógica. São exemplos. Você supõe certas coisas e dessas coisas você tem uma série de consequências lógicas. A própria conclusão seria uma consequência lógica das premissas. Premissas seriam os pontos de partida e conclusão aquilo que você quer provar. Então, se você tem um argumento dedutivo, basta que as premissas sejam aceitas pelo seu adversário para que ele aceite, ou que ele tenha que aceitar a sua conclusão. O que ocorre com argumentos indutivos é que você não tem essa força, essa garantia na conclusão. Por mais que as premissas sejam verdadeiras, elas dão somente apoio provável para a conclusão, que pode ser mais forte ou mais fraca.
Por quê? Porque se eu tenho muitos elementos para fazer essa indução vai ser mais forte. Se eu tenho menos elementos, ela será mais fraca. Mas entendendo que a ciência, principalmente as ciências da natureza, elas são ciências empíricas, elas são ciências que dependem muito de testes, de experimentos, né, de generalizações, de explicações, né, de previsões. Então, sempre que se argumenta para mais do que se viu, se você fez uma análise em 1 milhão de casos, saber que 1 milhão e um terá o mesmo resultado, ou supor que 1 milhão e um terá o mesmo resultado, é arriscar estar errado. Tá? Então a ideia da indução aqui é que há um elemento aqui de falibilidade e que é possível que você esteja errado ao fazer uma inferência a partir de vários casos, você supor que isso será um contínuo, que isso terá continuidade. Se a verificabilidade é o critério, nós temos como um problema sério, que é como justificar o conhecimento científico, porque ele vai depender basicamente da indução. Um pouquinho a gente vai precisar saber disso, porque o próximo autor, que é o Karl Popper, ele é um verdadeiro crítico do positivismo lógico. Justamente um dos pontos que ele critica é justamente o ponto do problema da indução. Tá aí a figurinha dele aí, um filósofo muito simpático, morreu em 94. E ele foi um crítico do verificacionismo porque ele achava que, por mais que se queira confirmar, por mais que a tendência psicológica seja querer confirmar uma hipótese, nós nunca teremos base suficiente para dizer que uma hipótese está definitivamente confirmada ou verificada. Porque nós não sabemos o que ocorrerá na próxima vez que aquele experimento for conduzido, na próximo teste que aquele experimento passará. A gente não sabe dizer. A gente não, teria a indução ela dependeria de a gente saber alguma coisa sobre o futuro. E o que é complicado, né? Nós não temos como prever exatamente o que vai acontecer. E no caso dos enunciados científicos, são enunciados universais. A ciência precisa ser universal. Se for uma ciência do particular, não é ciência. Tá? Uma ciência cujo único objeto é o Tiago e mais ninguém, isso não é ciência. Agora, a psicologia, a antropologia e outras ciências que estudam os seres humanos, a sociologia, etc., tem como objeto o geral, os seres humanos, não apenas um, certo? Então, hipóteses científicas são geralmente universais. São aquelas que se diz sobre todas as amostras de água do planeta, elas se forem destiladas e forem aquecidas, elas entrarão em ebulição, e se estiverem no nível do mar, entrarão em ebulição a 100 graus Celsius. Esse tipo de enunciado geral, e a grande vantagem da indução é justamente essa, porque se eu fosse fazer análise de todas as amostras de água do planeta, para poder tirar daí uma conclusão indutiva, eu perderia a grande vantagem que a indução tem, que é a partir de um certo número razoável de casos, eu não precisar mais fazer esse teste, certo? Mas se a gente toma como ponto de partida o fato de que os enunciados são universais, o que torna um enunciado universal verdadeiro é simplesmente se você tivesse conhecimento do mundo inteiro, né, de todos os elementos que necessários para confirmar essa hipótese, elas não estão disponíveis para uma pessoa, para um ser humano na face da Terra. Mas está disponível para os seres humanos uma instância de refutação. Então, o enunciado geral ele é refutado por uma ocorrência particular. O que refuta a afirmação de que a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar? A ocorrência de uma amostra de água destilada que não ferva a 100 graus Celsius no nível do mar. Então, essas alegações, todo A é B, elas são refutadas por algum A que não seja B. Né? E, mesma coisa,
nada, né, uma universal nesse caso, por exemplo, não existe Papai Noel, ou não existem extraterrestres, é refutada pela existência de um único extraterrestre. Então, como é que é fácil saber quando uma proposição é falsa, uma proposição científica é falsa. Agora é impossível ou muito improvável saber quando uma afirmação científica é verdadeira. Não há processo de verificação que acabe. E nós temos um problema mais sério em relação a isso. É que a nossa isso é um viés cognitivo. O Popper bateu muito nessa tecla, que a gente tem a tendência de tentar confirmar a hipótese, né? Mostrar que a hipótese é verdadeira e nunca pensar muito em quais são os casos que tornaria a hipótese falsa. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, professor de psicologia, sugeriu que seus estudantes se internassem voluntariamente numa instituição psiquiátrica e anotassem tudo que pudessem ali dentro. O fato é de que uma vez ali internados, uma vez internos àquela instituição, os estudantes foram tratados como se tivesse sempre algum problema psiquiátrico, tá? Não importa o que eles fizessem, né? Se numa entrevista um deles dissesse que era mais ligado à sua mãe e depois tornou-se mais ligado ao pai, o médico, os enfermeiros, os técnicos ali do hospital anotariam no prontuário que ele teria uma espécie de algum tipo de síndrome, né, de algum tipo de desvio, etc. Curiosamente, quem notou que aquelas pessoas não eram doentes foram os próprios doentes, aqueles que estavam internados lá e que reparavam, né, nesses novos internos e diziam: você não é doente. Mas por que os médicos não perceberam que aquelas pessoas eram sadias, não necessitavam de uma internação ali? Porque uma vez lá dentro, eles tinham em mente que aquelas pessoas estavam doentes. Então todo o comportamento daquelas pessoas confirmava a hipótese de que aquelas pessoas estavam doentes. O que, isso é o chamado viés da confirmação. Nós temos uma tendência psicológica de aqueles pontos de vista que nós endossamos, a gente procurar simplesmente pelas instâncias que confirmam e esquecer de procurar por instâncias que refutem essas hipóteses. E pode ser uma hipótese política, pode ser uma hipótese religiosa, etc. Tá? Então, se eu sou simpático a uma visão de mundo religiosa, eu vou prestar atenção, por exemplo, aos atos, né, de pessoas da minha religião que mostram quanto eles são bons, quanto eles são pessoas iluminadas, etc. Eu não vou prestar atenção no, nos outros sinais, né, e nas outras instâncias que refutariam essa tese. Então, é uma tendência. Se a gente tem uma ideia, né, uma hipótese que domina a nossa mente, a gente vai ver em tudo instâncias confirmadoras e vai se esquecer de procurar por aquilo que refuta. Então, o que o Popper sugere que a ciência faz? Que no lugar de tentar confirmar hipóteses, os testes científicos são feitos para refutar hipóteses, porque nesse caso nós saberíamos que a hipótese é falsa. E a marca da ciência é a capacidade, é saber enunciar em que condições eu teria que abandonar aquela hipótese. Então, Karl Popper tem um olhar para a história da ciência em que essa história da ciência é uma história crítica de uma disciplina, de uma atividade extremamente crítica na humanidade. E ela é crítica porque ela é capaz de abandonar velhas conjecturas, velhas ideias a favor de novas que parecem melhores. Eles abandonam isso a partir do momento em que aquelas hipóteses se mostram falsas empiricamente. Então Popper sugere que o critério de demarcação não pode ser a verificabilidade, porque a verificabilidade não vai não vai conseguir demarcar, separar claramente a ciência da pseudociência.
Aqui entra um outro termo que a gente não falou até agora. A ideia de pseudociência é a ideia de uma atividade que não possui as qualidades, né, metodológicas, rigorosas da boa ciência, mas quer passar ao público a ideia de que é científica. Então, tratamentos alternativos, e homeopatia, astrologia, e aí vai. Algumas instâncias de psicologia, segundo o Popper, de psicanálise, o próprio marxismo, marxismo político, né? A ideia, segundo Popper, os marxistas não abandonam a tese marxista, mesmo as previsões de Marx não ocorrendo. Né? O Freud, a mesma coisa. E o Freud vai dizer que as pessoas têm determinados comportamentos, né, como o complexo de Édipo, complexo de Electra, e não há uma instância, né, não há qualquer tipo de ocorrência empírica que faria com que o Freud mudasse de ideia. Para Popper, portanto, é importante que o cientista seja capaz de conceber um experimento cuja que refutaria definitivamente aquela hipótese que ele está querendo analisar. Então é preciso pensar em que circunstâncias eu abandonaria a minha hipótese. Então a marca do científico, portanto o critério de demarcação popperiano aqui, é a falseabilidade. Só é científico um enunciado que eu posso pelo menos conceber situações que o refutem empiricamente. Só para ficar mais claro aqui, Popper concorda com o positivista de que uma teoria científica somente quando ela é testável, mas ele discorda sobre o que é que corresponde a essa testabilidade das teorias. Segundo ele, a testabilidade, a marca da testabilidade é a falseabilidade. Uma teoria só é testável se ela for falsificável. Se eu sei, se eu saberia dizer, conceber experimentos que pudessem refutá-la empiricamente. Não qualquer enunciado tautológico, ele não é científico, portanto. O que é uma tautologia? Há ou não há? Tiago é ou não é professor? Óbvio. Não há nada no mundo que refutaria essa frase. Todos os seres são humanos ou não são humanos. Não é, não é preciso existir um ser humano na face da Terra para que essa frase seja verdadeira. Ela é verdadeira porque qualquer coisa se encaixa nela. Não há nada empiricamente que refutaria essa frase. Então, segundo Popper, a marca do científico é justamente a falseabilidade. E nesse caso, a preocupação dele não é mais com a filosofia, embora o, o, o critério popperiano também pudesse separar o filosófico do científico, né? Na medida que o filosófico, as afirmações filosóficas não seriam falsificáveis. Elas estariam sujeitas apenas ao debate, mas nunca a uma instância empírica que refutasse, a uma instância experimental. Mas então serviria tanto para separar a filosofia, a metafísica, no caso, né, do positivista, da ciência, a metafísica de um lado, a ciência de outro, como também seria capaz de separar a ciência da pseudociência. Então aqui uma citação do Popper, abre aspas. Tratava-se de traçar uma linha, da melhor maneira possível, entre as afirmações ou sistemas de afirmações das ciências empíricas e de todas as outras afirmações de caráter religioso, metafísico ou simplesmente pseudocientífico. Anos mais tarde chamei este meu primeiro problema de problema da demarcação. O critério da refutabilidade, ou falseabilidade, é a solução para o problema da demarcação, pois afirma que para serem classificadas como científicas, as assertivas ou os sistemas de assertivas devem ser capazes de entrar em conflito com observações possíveis ou concebíveis. Isso está num texto de Popper chamado Conjecturas e Refutações, e esse nome é importantíssimo. Popper considera o conhecimento primariamente conjectural,
E os testes empíricos são feitos para refutações. Caso elas ocorram, novas conjecturas precisariam ser pensadas, tal como é apresentado aqui nesse esquema. Então, segundo Popper tem uma dificuldade com aquela ideia positivista, principalmente do indutivismo que ele critica em Bacon, né? Francis Bacon, que foi um dos grandes nomes da filosofia moderna, que pensou o método científico a partir da indução, de que a ciência começa com observações. Segundo Popper, a ciência não começa com observações. Porque até para observar é preciso ter em mente alguma coisa, saber o que se está procurando. Então, segundo Popper, a ciência se inicia com um problema, com a enunciação de um problema que vai guiar o cientista, né? E na criação de uma conjectura, que como Hempel, Popper também considera que o modo como se chega a essa conjectura não importa. O critério, o contexto relevante aqui é o contexto da justificação, não o contexto da descoberta. Tá? Então é claro que essa conjectura está eivada de teorias, de expectativas prévias, né, de expectativas teóricas. É claro também que para Popper as conjecturas estão numa inter-relação com outras crenças de fundo, etc. Então Popper é um dos primeiros nomes da história da filosofia da ciência contemporânea a alegar que teoria e observação estão numa relação mais difícil de ser desfeita do que o positivista pensava, certo? Então, primeiramente, começa um problema para o qual o cientista pensa uma conjectura, e a partir do momento que aquela conjectura é enunciada, os testes são feitos na tentativa de refutar essa conjectura. À medida que aquela conjectura resiste aos testes, esse caminho aqui de baixo, à medida que ele resiste aos testes, que aquela conjectura resiste ao teste, ela está corroborada, o que não significa muita coisa, a não ser que ela até agora não foi refutada. Tá? E se ela não resistir, ela está refutada, e essa refutação se torna um novo problema, para o qual é preciso também criar uma conjectura nova, que vai explicar não só por que essa conjectura antiga falhou, onde falhou, por que ela acertou, onde acertou, e vai fazer novas previsões, as quais serão testadas também na tentativa de ser refutadas, e nesse processo de conjecturas e refutações há o progresso científico. Na medida que nós vamos eliminando o discurso falso da ciência, as conjecturas falsas vão sendo eliminadas, isso vai dando cada vez mais origem a novas conjecturas cada vez melhores, mais amplas, mais bem feitas, etc. Então aqui é importante entender esse sentido de corroboração do Popper aqui. Uma teoria corroborada significa uma teoria que ainda não foi provada falsa, mas não significa que ela é verdadeira, e não dá para saber se ela é verdadeira. Ok? Bom, também Popper, nesse seu critério de demarcação, ele apresenta alguns problemas. Um primeiro problema que a gente pode levantar, que filósofos da ciência levantaram contra Popper, é de que talvez o que o Popper está fazendo aqui não é uma descrição do que é o método científico, mas uma norma de como devem agir os cientistas para fazer uma boa ciência. Tá? E isso é um problema porque se o que os cientistas fazem não é o que o Popper diz que eles fazem, então a ciência não é demarcada corretamente pelo critério da refutabilidade. Certo? Se o que ele está dizendo é o que os cientistas deveriam fazer, mas nem todos os cientistas fazem, nós temos aqui simplesmente um critério de má ciência, separando a má ciência da boa ciência. Os maus cientistas são aqueles que se apegam às suas teorias, que não reconhecem as instâncias falsificadoras daquelas teorias e que insistem nelas, apesar da refutação, ou cujas teorias não podem ser, ou eles não querem que sejam refutadas, não testam para refutar.
Eu vou dar um exemplo aqui da história da ciência, a descoberta de Netuno, a partir do momento em que a órbita de Urano não concordava com as leis de Newton. E aí então isso seria um caso de refutação das leis de Newton, né? A órbita de Urano não concorda, então tem alguma coisa errada, é preciso uma nova conjectura. No lugar de abandonar a teoria, o que os astrônomos fizeram? Eles pensaram que poderia haver um planeta interferindo na órbita de Urano, e esse planeta deveria ser encontrado em determinado localização no céu, e essa previsão ocorreu, e aí Netuno foi descoberto. Como é que Popper julga um caso como esse? Primeiro, os cientistas não quiseram abandonar suas conjecturas quando aparentemente houve uma refutação. E depois foi feita uma previsão correta. Será que isso não é um indício de que as leis de Newton estavam certas? O Popper não tem uma resposta para dar, porque ele não acredita que uma teoria possa ser verificada em última instância. Então, por mais que seja surpreendente o sucesso dessa previsão, né, de que nós podemos descobrir um novo planeta simplesmente utilizando aquelas leis e aquilo que se conhece até então do sistema solar, isso não explica muita coisa. Nós já entramos aqui no segundo problema, tá? Como é que nós explicamos as previsões do sucesso científico se tudo que nós podemos dizer é que uma determinada teoria ainda não foi refutada, está no máximo corroborada? Como é que a gente explica que a gente seja capaz de construir aparelhos que funcionem perfeitamente bem a partir daquilo que se propõe? Né? Como é que a gente é capaz de explicar todo o progresso da ciência e o sucesso das previsões e explicações científicas se tudo que nós temos são teorias que ainda não foram mostradas falsas, mas que muito provavelmente serão no futuro? É difícil explicar isso. O terceiro problema também é um problema lógico, chamado problema do Durkheim-Quine. E a gente vai tratar também na próxima aula, porque isso vai envolver um pouco o modo como o Popper sugere resolver o problema da indução e o problema dessa resolução do Popper. Tá? O terceiro critério, que é um critério pluralista, ele é baseado no relato de filósofos que têm uma pegada historicista da ciência. Alguns filósofos, dois autores são mais proeminentes dessa corrente, são Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. Kuhn, americano, Feyerabend, austríaco, assim como Popper, e foi aluno de Popper, inclusive. Eles mostram que essa ideia de distinguir entre contexto da descoberta e contexto da justificativa, isso pode até servir para propósitos epistemológicos, racionalistas, como os de Popper, ou empiristas, como o do positivismo lógico, mas não serve muito bem quando a gente olha para a história da ciência. A gente não consegue, de fato, eliminar totalmente o que é descoberto, o que é justificativa. Esses autores mostram que na história da ciência várias teorias só foram refutadas anos e anos mais tarde, quando já tinham sido abandonadas sem refutação nenhuma naquele momento, né, histórico. Eles mostram que há elementos sociológicos, políticos, elementos extra-epistemológicos na definição do que é ciência e do que não é ciência. Eles mostram que há alguma coisa. É difícil você dar um critério de uma vez por todas para o que é ciência, uma vez que, historicamente, o que era ciência em um determinado período, hoje não é considerado científico. Por exemplo, a alquimia tinha vários elementos que, sob os critérios, né, do modo como se pensa a ciência hoje, aquilo que estava disponível na época para ser pensado, era o melhor que se tinha para fazer, em termos de conhecimento. Tá? Então, nós temos aqui autores que começam a mostrar que não há um único método que a gente possa chamar de método científico. Não existe o método científico. Né? Existem vários critérios que ora são reafirmados, ora são deixados de lado, e vários dos processos sociológicos que dão origem
ao conhecimento científico de hoje, ao modo como se faz ciência hoje, estavam presentes em formas que no passado eram consideradas científicas, mas que hoje são consideradas pseudociências. Tá? Então, esse apelo para a história marca também uma virada na filosofia da ciência, a partir então da década de 60, principalmente, essa, essa virada pluralista. Então, o Feyerabend defende, por exemplo, que se dê tempo para uma teoria ganhar força e para que se multipliquem os métodos e as teorias rivais, as alternativas teóricas. E o Thomas Kuhn vai ressaltar. Aqui o nosso acento vai ser em Thomas Kuhn, tá, gente? Pela, por critério didático mesmo, acho que para não ficar muito grande também essa aula, tá bom? Mas quando o Feyerabend olha para a história da ciência, ele fala assim: se eu quiser encontrar um critério que tenha servido em todos os momentos históricos da ciência, das formas de investigação, né, que em algum momento eram científicas, a regra seria tudo vale, vale tudo, não tem regras, tá? Porque a única coisa que foi constante na história da ciência foi a violação dos preceitos racionais, dos preceitos metodológicos. Já o Kuhn, que é no qual nós nos concentraremos a partir de agora, ele defende que a ciência ela é caracterizada, a ciência, por dois períodos que são bastante distintos. Um período chamado período normal e um período chamado revolucionário. O período normal é caracterizado por, pela persistência de um modo exemplar, paradigmático de ciência. Tá? Vamos entender. Esse conceito de paradigma é absolutamente importante para entender o que Kuhn pensa sobre ciência. Tá? Então, aqui uma citação dele. Homens cuja pesquisa está baseada em paradigmas compartilhados estão comprometidos com as mesmas regras e padrões para a prática científica. Esse comprometimento e o consenso aparente que produz são pré-requisitos para a ciência normal, isso é, para a gênese e continuação de uma tradição de pesquisa determinada. Isso aí está em Thomas Kuhn, o livro que ele publicou em 1962, a Estrutura das Revoluções Científicas, um livro bombástico, eu acho, um clássico da filosofia da ciência. Então essa ideia de paradigma, a ideia de que há um comprometimento compartilhado, que os cientistas compartilham certas visões de mundo, uma certa visão do que é ciência, de quais são os problemas relevantes da ciência, de quais são os métodos corretos para se tratar desses problemas, é absolutamente importante para entender a ideia do Kuhn de ciência normal. Então, no fundo, a ciência normal é aquela ciência em que os praticantes estão de acordo sobre os métodos, os problemas, né, sobre as questões, os valores. Aqui nós temos um esquema que pode nos ajudar a compreender como é que Kuhn entende a ciência, tá? Tanto no seu período normal quanto no seu período extraordinário. Tá? Se existe uma pré-história da ciência, seria o fato de que a ciência não há um paradigma, os praticantes não estão de acordo sobre como devem proceder. Essa é a característica da ciência imatura. Então há divergência de métodos, de explicações, os próprios problemas, não há acordo entre os cientistas sobre os problemas. Mas pode ser que em um determinado momento uma explicação, um método, uma forma de pesquisa ganhe um destaque tão grande que faça com que os outros praticantes se voltem para esse modo, né, de pesquisar e adotem aquela forma como uma forma paradigmática de ciência, certo? Então você tem, por exemplo, os físicos da Jônia, os pré-socráticos, cada um falava uma coisa, cada um tinha uma ideia sobre o que é a natureza, etc. Mas aí surge um Aristóteles que consegue dar um corpo, né, para a física, consegue dar explicações, apresenta um método, naquele momento era um método dedutivo que ele apresenta, então aquilo se torna uma ciência, um paradigma para toda a comunidade de pesquisadores daquela área,
E a partir, por exemplo, de então, Aristóteles é o paradigma que vai perdurar até Galileu, certo? Então, há um longo período de ciência normal. Nesse período de ciência normal, os cientistas estão comprometidos com um paradigma, ou seja, estão comprometidos com um modo de ver o mundo, com um modo de fazer pesquisa, com um modo de solucionar as questões, estão de acordo sobre quais são as questões relevantes. E o que eles fazem nesse período normal, que é o período mais pacífico, né, de ciência, é resolver quebra-cabeças. Então eles se incumbem de resolver juntos os quebra-cabeças que aquele paradigma deixou, é, propôs. E esse período de ciência normal ele só é abalado quando o paradigma começa a enfrentar algumas anomalias, algumas dificuldades que são que aquele paradigma não consegue sequer prever, suportar alguns problemas que ele não consegue explicar, não consegue incorporar. Então, inicialmente, o paradigma seria, as anomalias seriam simplesmente ignoradas, mas quando elas não puderem mais ser ignoradas, começa a aparecer alguns paradigmas rivais, algumas propostas alternativas àquele modo de se fazer ciência, até que uma nova maneira de fazer ciência ganhe a competição e se torne um novo paradigma. Então, esse curto período de turbulência de um paradigma em que há alternativas sendo apresentadas e que culmina na emergência de um novo paradigma é chamado de revolução científica. E é o caso da ciência extraordinária. Não é sempre que acontecem revoluções científicas. Quase sempre o que ocorre é a permanência de um paradigma e a tentativa dos cientistas comporem aquele quebra-cabeça juntos. Cada qual estudando uma parte desse quebra-cabeça, cada qual tentando encontrar as peças corretas e encaixar as peças corretas naquele quebra-cabeça. Galileu, Copérnico começam a mostrar anomalias, né, no paradigma anterior, até e aí surgem várias controvérsias, até que novamente o paradigma copernicano, né, ganha a ciência normal. Outro termo importantíssimo para se entender a para se entender a filosofia da ciência do Thomas Kuhn, essa ideia de ciência em Thomas Kuhn, é o tema da incomensurabilidade. Também aparece em Feyerabend, tá? Talvez com um sentido um pouco diferente. Segundo Kuhn, a mudança de paradigma equivale a alterações profundas no modo de pensar da comunidade científica. É quase como uma conversão religiosa. Isso significa que os tipos de problemas relevantes de uma ciência passam a ser outros, assim como o método de solucionar tais problemas. Por vezes, a própria concepção do que é a realidade se altera, tornando impossível uma comparação objetiva entre paradigmas rivais. A isso Kuhn chamou incomensurabilidade. Uma pequena digressão aqui. Quando Copérnico propôs que a Terra está em movimento, ele viola a própria ideia de Terra, o conceito de Terra que tem a ver com fixidez. Então, Kuhn aponta isso no seu livro, né, Estrutura das Revoluções Científicas. Ele vai dizer justamente que para o contemporâneo de Copérnico, ouvir que a Terra está em movimento é a mesma coisa de ouvir que o quadrado é redondo. É uma coisa impossível, uma coisa que viola a própria definição de Terra. E assim vários termos também. O termo massa em Newton tem um significado, em Einstein tem outro significado. Vários termos, embora eles se conservem, eles mudam de significado entre um paradigma e outro. Vários problemas que eram relevantes para uma ciência aristotélica, eles não são importantes para uma ciência newtoniana. Aristóteles estava preocupado, por exemplo, em explicar o porquê, as razões suficientes, né, as finalidades. E na física, por exemplo, isso não cabe uma explicação em termos de finalidades, certo? Então isso é só para se ter um exemplo, para se ter uma compreensão do termo incomensurabilidade. Se você pegar a visão tanto positivista quanto a visão falsificacionista, ela é similar a essa primeira figura que vocês estão vendo aí. Uma primeira conjectura
né, uma vez refutada, ela dá lugar a uma segunda conjectura, mas que abrange tudo aquilo que a primeira conjectura seria capaz de explicar, e novos fatos, que foram aqueles que refutaram a conjectura um. E assim sucessivamente, o que parece mostrar um acúmulo crescente de conhecimento. Essa visão ela é partilhada tanto por Popper quanto pelos positivistas, né? Já que o que se pensa é que o conhecimento está sempre crescendo de uma forma cada vez mais que abrange as teorias anteriores. Essa ideia é presente em Hempel, por exemplo, na ideia de explicação que a gente vai falar na terceira aula. Já na visão de Kuhn, e por que não falar também na de Feyerabend, cada paradigma é representado aqui por um conjunto. O que ocorre é que vários problemas são abandonados do paradigma anterior e novos problemas são assumidos. Então, do ponto de vista do progresso científico, se essas formas de se fazer ciências são paradigmas diferentes, o que nós temos é que elas não podem ser comparadas completamente, num ponto de vista completamente racional, já que apenas pouquíssimas coisas são essas interseções correspondem a problemas que são idênticos de um paradigma para outro, certo? Bom, há também uma proposta, ou algumas propostas, melhor dizendo, que procuram conjugar as reivindicações historicistas, tá, de Feyerabend, com as propostas de critérios de racionalidade que possam nos permitir falar, por exemplo, de progresso no conhecimento científico. O próprio progresso se tornaria um critério, né, definidor do que é científico ou não é científico. Esse é o caso do Henri Lakatos. Lakatos propõe, no lugar de paradigmas como Kuhn, de que os cientistas têm programas de pesquisa. E em que consiste um programa de pesquisa? Vocês estão vendo uma imagem aí de um núcleo duro e um cinturão protetor. Esse núcleo duro é justamente aquilo que os cientistas não vão abrir mão no seu modo de pesquisar. É o que eles vão fazer aqui. Então, há um conjunto de enunciados, de propostas teóricas, um conjunto de métodos que são partilhados por um programa de pesquisa. E há, claro, hipóteses auxiliares e crenças de fundo que orbitam em torno desse núcleo e que também são importantes na pesquisa. O que ocorre com o cientista quando há uma refutação? Ele vai tentar dirigir, segundo o Lakatos, as suas reformulações da teoria, das conjecturas, às hipóteses auxiliares e crenças de fundo, para poder manter o núcleo duro daquele programa de pesquisa. Então há vários programas de pesquisa que são rivais. O que vai caracterizar então a ciência em relação à pseudociência, o que vai definir que se é científico ou se é pseudocientífico, é a, é a capacidade daquele programa de pesquisa em si, em progredir, enquanto a pseudociência vai se degenerar. Então a marca da ciência é o progresso. É o fato de que alguns programas são progressivos, alguns programas de pesquisa progridem. Isso a história julga, né? Com o tempo, alguns programas vão sendo abandonados porque não vão dar em nada, ou vão tendo refutações, 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 e no lugar né, de conseguir um caminho para o progresso, os cientistas vão tentando simplesmente fazer ajustes ad hoc nas suas teorias para poder salvar os fenômenos, para poder incorporar os fenômenos refutadores e criando, nesse caso, uma pseudociência, uma tradição que é degenerativa no conhecimento, enquanto a ciência seria caracterizada pela
progressividade, né? Ela não, ela tem, ela vai ser bem sucedida em progredir, em avançar, em dar novas previsões e avançar o conhecimento. Muito bem, então isso mostra, segundo Lactus, que os cientistas não são falsificacionistas como o Popper sugere. Não é um falsificacionismo ingênuo de que há uma refutação aqui, eu vou abandonar tudo em função de uma nova conjectura. Não, eles principalmente vão tentar modificar as hipóteses auxiliares, as crenças de fundo e dessa forma salvaguardar o núcleo duro da pesquisa, daquele programa de pesquisa. Claro que podem haver programas rivais, e ambos racionais na medida que os cientistas são falsificacionistas nesse sentido lactosiano, né, de levar em consideração que uma refutação foi feita, mas dirigir as reformulações a esse cinturão protetor. Na medida que um desses programas consegue progredir, consegue sucessos, consegue oferecer previsões novas e essas previsões vão se confirmando, aquela linha de pesquisa, aquele programa de pesquisa vai se efetivando como um programa científico. E, por contrário, se ele vai degenerando e se mais e mais e mais ajustes precisam ser feitos de modo que ele não parece se salvar muito do núcleo duro, mas mesmo assim os cientistas, os adeptos daquele programa de pesquisa vão insistindo nele, eles vão insistindo no que seria mais tarde reconhecido como uma pseudociência. O Laudan, ele também tem uma visão de que a história da ciência é importante. Na verdade, ele vai entender que a história da ciência nos conta quais são os casos incontestes de progresso. E nesses casos você vai reconhecer então o germe da racionalidade. Mas fica como curiosidade, tá? Para quem acha que é preciso ter uma via intermediária entre um falsificacionismo e a ideia de incomensurabilidade do Kuhn, nós temos aqui uma visão intermediária, tanto no Lactus quanto no Larry Laudan, de que é possível conjugar, sim, é possível ser atento à história e reconhecer que as formas como a ciência se apresentou historicamente não são exatamente as mesmas e nem por isso abrir mão de uma racionalidade e de um critério que nos permita falar de um progresso em direção, né, a mais conhecimento. Uma coisa que eu não falei em Kuhn, que eu esqueci, eu vou voltar agora. É que é possível falar de ciência do ponto de vista historicista, né, a la Kuhn. Mas como é que seria isso? Seria preciso adotar uma forma de definição que não é aquela definição tradicional que nós mencionamos no início dessa aula. Aquela definição de dar uma condição necessária e suficiente para, né, para algo ser ciência. Você poderia dizer, por exemplo, que há uma semelhança familiar. Isso é um conceito proposto por Wittgenstein nas investigações filosóficas. A ideia de que alguns termos são muito abertos, alguns conceitos são bastante abertos, como jogos, religião, eles são típicos de semelhanças familiares. O que significa isso para Wittgenstein? É que um jogo, por exemplo, de dominó se parece com um jogo de cartas, que se parece com um jogo de tabuleiro, que se parece com um jogo de xadrez, que se parece com um jogo de damas, que se parece com outro tipo de jogo em que há um contra o outro, que se parece com um jogo esportivo, etc. Não há um elemento que seja comum a todos os jogos, mas há semelhanças de família. Assim como numa família há o pai que se parece com um dos filhos, que se parece com um dos irmãos, que se parece muito com uma tia que é a cara da mãe. E não há nada que seja comum a todos esses elementos dessa família. A ideia de que há semelhanças familiares na ciência pode mostrar que na história da ciência nós temos muitas coisas parecidas
com a ciência atual estão presentes numa ciência medieval, que estão presentes numa ciência aristotélica, que estão presentes numa ciência pré-socrática, ou babilônica, ou, enfim, na história da ciência não há um método ou um critério que seja definitivo para dizer o que é o que não é ciência, mas há muitas coisas parecidas em um caso e em outro. A sugestão do Kuhn é que não se adote um critério rigoroso de demarcação, pelo contrário, se reconheça que os processos sociológicos, né, o paradigma, estavam presentes em formas que hoje são consideradas pseudocientíficas, tanto quanto as formas atuais de ciência possuem essas características de ser de ter um paradigma dominante, que ter uma comunidade de pesquisadores que endossam aquele não só aquele paradigma, como também todos os problemas que são relevantes, o método para se tratar desses problemas. Então, a ideia do Kuhn é justamente essa. E por fim, aqui para a gente encaminhar para o fim dessa aula, que já está ficando bastante longa, está bem maior do que a minha proposta inicial, é de que há alguns problemas em tentar, que alguns desses problemas já ficaram claros, outros talvez estejam ainda implícitos, em tentar demarcar a ciência em relação à não ciência. A primeira questão é que essas diferenças entre ciência e não ciência, elas não são a mesma coisa que entre ciência e pseudociência. E também não são a mesma coisa que entre ciência e má ciência. Então tem alguns conceitos aqui que podem ficar um pouco embolados no meio dessas, quando a gente vai ler esses autores, porque alguns deles tentam diferenciar a ciência da pseudociência, outros tentam diferenciar a ciência da filosofia. E a gente pode criticar, por exemplo, o Popper de que ele está, na verdade, nos dando critérios para definir o que é a boa ciência em relação à má ciência. Bom, não ciência é muito mais abrangente do que pseudociência. Por quê? Porque tem várias questões. Por exemplo, a filosofia, será que tem pretensão de ser científica? Ou a religião tem pretensão de ser uma ciência? E se não há uma pretensão de ser científico, nós não temos que falar de pseudociências. Então, para a gente encerrar aqui, é preciso deixar claro que há diferenças entre não ciência, pseudociência e má ciência. Então, alguns critérios de demarcação que tentam diferenciar a ciência da pseudociência podem não servir para outros fins. E é por isso, por exemplo, que o Popper é criticado, né? Outra questão que a gente pode levantar é uma preocupação excessiva com demarcação, esconder o cientificismo e omitir algumas críticas que são bem acertadas contra uma ciência mal feita. Na medida que você tenta definir o que é ciência para poder excluir daí o que não é ciência, você deixa de fora, você esquece, você omite, você primeiro torna-se passível de uma crítica chamada de cientificismo, uma crítica denunciada por Susan Haack num texto muito interessante, Os 6 Sinais de Cientificismo. Ele é uma crítica de uma atitude positivista em relação à ciência, né, como o positivismo lógico, ela vai chamar de antigos deferencialistas, pessoas que tinham a ciência em tão alta conta que achavam que se algo não fosse ciência, ciência não era bom, o que não é o caso. Né? Por exemplo, assim, há várias investigações que não são científicas, no entanto é importante que sejam boas investigações, isso é mais importante do que serem ciências. Né? Uma investigação criminal, uma investigação advocatícia, né? Se ela for bem feita, né? Uma perícia, se for bem feita, ela vai resultar, né? Vai dar bons resultados, resultados práticos são os desejáveis. Enquanto uma perícia mal feita, ela vai poder, por exemplo, condenar um inocente ou inocentar um culpado, e aí vai, dando um exemplo da tirada do direito. Enfim, é importante notar que uma preocupação excessiva então, com a demarcação, ela mostra um peso muito grande que se dá à ciência e omite
o fato de que existe má ciência. Então, porque se eu estou preocupado em dizer se isso é científico ou não é, eu posso esquecer de mostrar que há várias ciências que são mal feitas, há várias formas de pesquisa que são mal feitas e que mereciam um certo cuidado. Então, não é por ser científico que é bom, né? Não é porque algo é científico que é bom. É bom se a conclusão puder ser de fato levantada a partir dos dados que foram apresentados. Tudo certo? Então me despeço de vocês aqui e espero vocês na próxima aula, que será sobre o problema da indução.